Olá, tudo bem? Eu me chamo Peter Menezes, eu sou cabeleireiro e vim aqui falar com vocês hoje sobre o tom de mel. Você em algum momento já recebeu alguma cliente no seu salão mostrando uma imagem de um cabelo no qual ela achava bonita a imagem ou a foto da modelo e você não sabia como conduzir? Teve algum problema na hora de fazer a cor? Nesse vídeo eu vou te dar as principais dicas de como fazer um tom de mel perfeito. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê aquele joia para que você tenha conteúdo direto sobre cabelos aqui no nosso canal. Se a gente observar essa imagem de um tom de mel, a gente vai perceber que o tom de mel ele tem nuances amareladas, até possivelmente um tom meio acobreado, meio alaranjado. O tom de mel, basicamente, ele possui essas características de serem douradas. Então, toda vez que a gente vai falar num cabelo que ele é mel, ele precisa ter a principal característica ser dourado, ter uma altura de tom dourado. A gente vai conseguir obter essas alturas de tom dourado nas alturas a partir de 7, por exemplo. 7 a gente tem um cobre dourado, 8 um dourado forte, 9 um dourado mais claro, possivelmente ali, dependendo das mais ousadas, até um 10 onde a gente tem um dourado mais pálido. Mas todas as vezes a gente precisa alcançar a altura de tom, principalmente as da altura de tom que tem o dourado como fundo de clareamento. Uma coisa que eu acho muito interessante antes de começar a conversar com a cliente é alinhar as expectativas. Pedir para ela para que ela mostre as imagens no qual ela acredite que aquele seja o tom de mel ideal para elas. Por exemplo, aqui eu coloquei 4 imagens onde as 4 são tom de mel. Só que cada uma tem uma característica distinta entre uma e outra. A número 1, por exemplo, é um tom de mel mais escuro. Ele é mel porque ele tem um fundo de clareamento dourado, só que ele é mais fechado, ele é mais escuro. O número 2, por exemplo, ele já é aquele mel que tem um fundo mais acobreado, um fundo que já vai mais para o alaranjado, chegando até num caramelo, mas que está sim na família dos cobres, dos dourados, desculpa. O número 3 já é um dourado mais claro e mais sutil, ele não é tão vibrante. Então, vamos observar que é um tom de mel também com uma característica um pouco mais diferente. E o número 4 é um tom de mel mais claro, só que um pouco mais frio. As 4 imagens, como eu havia dito, são tons de mel, só que cada uma com uma característica diferente uma da outra. Quando você recebe a sua cliente ali na anamnese, para poder conhecer a sua cliente, para entender qual que é o gosto dela, o legal é você fazer um teste de mecha. Eu sempre sugiro fazer o teste de mecha em algumas partes da cabeça. Não fazer teste de mecha somente em uma parte da cabeça. Eu sempre indico fazer um teste de mecha na frente, perto da franja e na parte de trás. Por que nesses dois lugares? A parte da franja, a gente tem um fio mais fino. E se essa cliente ela possui colorações, tonalizantes, alguma progressiva que ela tenha feito, por exemplo, a gente vai conseguir ver diferenças no clareamento da parte da frente com a parte de trás do cabelo. Então é muito importante que a gente faça esse teste de mecha em mais de uma parte da cabeça da cliente. Quando for fazer o teste de mecha, procure fazer com uma água oxigenada mais fraca. Uma de 20 volumes, por exemplo, já é o suficiente. Eu aconselho fazer esse teste de mecha, misturo o pó descolorante com uma água oxigenada de 20 volumes, aplico numa pequena mecha, em 2 pequenas mechas, como eu havia dito, e deixo agir por 20 minutos. Eu escrevo num papel ali a hora, para depois de 20 minutos eu ter ali o controle para saber como que esse cabelo clareou, para que depois eu consiga avaliar aquele cabelo. Durante esses 20 minutos,
você pode estar fazendo alguma outra coisa, atendendo uma outra cliente, mas se você puder estar fazendo a anamnese dessa cliente, é muito melhor para poder conhecer ainda mais essa cliente e levar em consideração o que ela gosta. Por que que eu não indico utilizar no teste de mecha o peróxido mais forte, a água oxigenada mais forte, a de 40 volumes, por exemplo? Porque a água oxigenada de 40 volumes, ela tem um poder de explosão muito rápido e muito forte. E ele pode romper o cabelo e você pode reprovar ali o teste de mecha antes mesmo de saber se aquele cabelo suportaria chegar num tom de mel, por exemplo. Porque se a gente está falando de uma cliente que tem um cabelo castanho médio, castanho claro, ou até mesmo castanho escuro, para chegar num tom de mel, a gente está falando de algo em torno de 3, 4 tons. A gente não está falando assim de algo tão diferente, de tantos tons a serem clareados. Então, um teste de mecha com 20 volumes já está de bom tamanho. Eu coloquei essa escala aqui para vocês entenderem sobre a força do peróxido de hidrogênio, sobre a força da água oxigenada. Entender sobre água oxigenada é fundamental para a nossa carreira. Eu pretendo fazer um vídeo aqui falando somente sobre água oxigenada, como escolher a água oxigenada pro processo do seu trabalho, mas aqui nesse gráfico é interessante você prestar atenção. Se você utilizar uma água oxigenada de 4 volumes, que é aquela mais fraquinha que tem, aquela água oxigenada que é utilizada em tonalizantes, ela é mais sutil. O tempo de ação no gráfico aqui, ela vai clarear em 50 minutos 2 tons. Ela é bem fraquinha. Mas, se você prestar atenção em todos os gráficos, em 20 minutos a gente tem um alto poder de explosão da água oxigenada com pó descolorante. Nos primeiros 20 minutos é o que vai acontecer a maior transformação ali de cor. Depois, você que é profissional cabeleireiro percebe que depois de 20 minutos dá aquela estacionada no clareamento. A gente brinca que, nossa, clareou bastante no começo, mas depois deu uma leve estacionada na cor. Essa estacionada é a estabilização da água oxigenada e no qual ela não vai clarear muito mais depois daquilo. Para você clarear mais, por exemplo, o ideal é você retirar o produto e aplicar novamente, mas aí isso já é tema de um outro assunto. Mas olha só, presta atenção, a água oxigenada de 10 volumes, em 20 minutos, ela já consegue clarear 4 tons de um cabelo virgem. E olha só, se a gente observar aqui, a água oxigenada de 20 volumes, em 20 minutos, ela já consegue clarear mais do que 3, 4 tons. E a de 30 volumes, 40 volumes, quanto maior a volumagem, mais esse cabelo vai clarear. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a força da água oxigenada que a gente vai utilizar. Esse cabelo, por exemplo, ele é um cabelo que está levemente acobreado. Ele tem um sutil acobreado na cor dele. Então esse cabelo clareou até a altura entre um 8 e um 9 e ele foi tonalizado com 8 dourado. Então ele mantém o fundo de clareamento dele e ele é enriquecido com tonalizante dourado. Por isso que ele tem essa nuance mel. Essa segunda imagem, que já é uma imagem um pouco mais sutil, um mel um pouco mais delicado, ele foi clareado ali entre o 8, possivelmente o 9, e na hora de tonalizar foi utilizado um dourado cinza ou um dourado irisado. Eu falo ou pelo seguinte, se ele tiver resquício de cobre, a gente pode utilizar um dourado acinzentado, se ele tiver mais resquício de dourado, a gente pode utilizar o dourado irisado, porque o irisado ele vai suavizar a força do dourado, ele não vai deixar que esse cabelo fique tão vivo. Esse terceiro cabelo que parece ser mais discreto, por incrível que pareça, ele não clareou tão poucos tons assim. Ele precisou clarear ali na altura de um 8, na altura de um dourado forte, e foi tonalizado com 6 dourado. Isso mesmo, com 6 dourado. Ele precisou ser escurecido, porque se você prestar atenção nessa imagem, vai perceber que esse cabelo ele tem uma nuance
dourada, e a gente não vê um cobre, a gente não vê um avermelhado, a gente percebe um tom mais neutro com um suave dourado. Então ele foi escurecido esse cabelo. Esse cabelo já um pouco mais quente, um pouco mais cara de caramelo, ele já precisou clarear entre um 7 e um 8 e foi tonalizado ali com um dourado acobreado, que foi um dourado acobreado para dar uma enriquecida nessa cor. É legal alinhar a expectativa da cliente se ela gosta mesmo desse cobre, se não a gente mantém o dourado e a gente tem o fundo de clareamento acobreado ali como cor secundária, que não vai deixar de ser o mel. Agora essa cliente que já mostra a imagem dessa primeira modelo no qual eu fiz a brincadeira sobre ela gosta mesmo do cabelo ou do todo, porque é um cabelo um pouco mais ousado, é um cabelo que precisou clarear mais. Esse cabelo precisou chegar na altura de um 9, possivelmente até a altura de um 10. E para ser tonalizado ali com um dourado irisado, um 9 dourado irisado, porque a gente vai ter aquele tom mais manteiga, foge um pouco do mel, mas como ele é um dourado, ele está na família dos tons de mel, ele foi tonalizado com dourado irisado para manter essa cor assim um pouco mais amanteigada na família do mel também. Nesse momento, alinhe as expectativas com a sua cliente. Pergunte para ela ali o que ela gosta, o que ela não gosta, qual que é o desejo sobre o cabelo, porque a expectativa ela atrapalha a gente. A cliente com muita expectativa, ela espera algo muito grandioso, muito mais do que a gente possa alcançar, por melhor que nós sejamos. É interessante que a cliente tenha expectativa sobre o cabelo dela razoável, porque senão no final ela vai acabar cobrando da gente. Então, tudo que a gente puder passar para essa cliente sobre as possibilidades do cabelo dela e sobre e sobre o que vai acontecer depois também é interessante. Se ela vai precisar retornar no salão para tonalizar outras vezes, se ela vai precisar cuidar. Tudo o que a gente puder passar antes para essa cliente é muito melhor, porque a gente acaba passando credibilidade para ela. Porque se a gente deixa para passar os cuidados depois que a gente termina, a gente não tem a mesma credibilidade quando é passado antes de iniciar o processo. Porque quando a gente passa os cuidados antes, a gente passa as expectativas e o que a gente está pensando sobre o cabelo dela. Então ela vai confiar bastante na gente. Os cuidados que essa cliente vai precisar ter depois de fazer as luzes com você. Ela vai precisar fazer reconstruções mensais. É lógico que nós cabeleireiros preferimos que as clientes façam quinzenalmente, porque é muito melhor para a saúde do fio e para a exposição do cabelo dela. Afinal, o cabelo dela vai ser uma propaganda para o nosso trabalho. Ela com cabelo bonito vai ficar muito melhor, mas reconstruções mensais já estão de bom tamanho. Hidratações semanais, seja no salão ou na casa dela, com boas máscaras, bons produtos. Evitar sol, porque a gente sabe que o sol ele desbota a cor do cabelo e acaba prejudicando ali o nosso trabalho. Evitar piscina, porque a gente sabe ali os perigos da piscina de esverdear a cor, de atrapalhar ali o resultado final do nosso trabalho. Evitar escovas progressivas. As escovas progressivas a gente sabe que selagem, botox, eles desbotam a cor do cabelo e acabam prejudicando muito o nosso trabalho. Os trabalhos dos coloristas são as escovas progressivas, são as nossas maiores inimigas. E evitar chapinhas, porque as chapinhas também com o tempo elas danificam não só o cabelo, mas também a cor. Elas acabam desbotando a cor do cabelo e dando aquele aspecto queimado. Shampoo roxo. O shampoo roxo, ele é indicado para uma cliente que tem um tom de mel? Claro que não, porque o shampoo roxo, ele tem uma matiz arroxeada, que é a cor complementar do dourado, que é a cor complementar do tom de mel. Então, essa cliente no dia a dia aí, ela precisa ser instruída que se ela utilizar um shampoo roxo, eu fiz até uma montagem aqui, uma brincadeira de um cabelo que ficou num tom de mel e foi utilizado ali um shampoo roxo
Então ficou arroxeado somente nas partes mais claras e manteve ali o tom acobreado mais vivo, então esse cabelo não ficou com a cor legal. Então não é indicado o shampoo roxo para quem faz um tom de mel. É indicado shampoos para cabelo colorido para manter o brilho, manter a cor, mas shampoo roxo não é indicado. Mais uma vez, muito obrigado por participar, por assistir esse vídeo. Peço para você se inscrever nesse canal para que você tenha mais conteúdos voltados para cabelo, para colorimetria capilar, para tudo no nosso universo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Qualquer dúvida ou sugestões é só deixar aqui nos comentários. Siga meu Instagram, @petermenezes, e até uma próxima. Tchau, tchau.